Existe um documento, guardado por mais de 200 anos em arquivos que a maioria das pessoas jamais abrirá, que descreve em latim e francês antigo como um agricultor anônimo da Borgonha. Fez crescer trigo em solo pedregoso e árido, usando apenas um fio de metal enterrado na terra. Não havia adubo, não havia irrigação moderna, não havia sequer a compreensão plena do que estava acontecendo naquele solo silencioso. E, no entanto, as plantas cresciam o dobro. Estamos em 2026. A inflação nos supermercados do Brasil superou 30% no setor de alimentos nos últimos 18 meses. Os reservatórios em 7 estados operam abaixo da metade da capacidade. O custo de um saco de fertilizante nitrogenado triplicou em 3 anos. A dependência química da agricultura moderna não é uma coincidência histórica. É uma escolha. Uma escolha feita por corporações que precisam que você acredite que a terra, sozinha, não é suficiente. Mas, e se eu te dissesse que a terra é mais do que solo? Que ela é um campo elétrico vivo, pulsando com energia que seus antepassados sabiam como capturar e que a indústria moderna passou décadas tentando apagar esse conhecimento? Hoje, vamos exumar esse segredo. A técnica se chama eletricultura e ela existe desde o século XVIII, documentada por naturalistas, agricultores e filósofos naturais que perceberam algo que a ciência contemporânea passou a confirmar apenas nas últimas décadas: que o planeta Terra é uma antena gigantesca e que um simples fio de cobre pode transformar seu jardim em um receptor dessa energia. Gratuito, sem patente, sem dependência. Se você ainda não faz parte desta comunidade, o botão de inscrição está logo abaixo. Este canal não vende fertilizante, não vende agrotóxico. Aqui, construímos a resistência passo a passo com o que a Terra já oferece. Ative o sino. O próximo vídeo pode ser o mais importante que você assistir este ano. Vamos começar pelo princípio, pelo invisível, pela ciência que nenhum representante de defensivos agrícolas vai te explicar numa tarde de quarta-feira. A ciência invisível do campo eletromagnético. A Terra não é apenas rocha e magma. Ela é um gerador elétrico de escala planetária. Seu núcleo de ferro e níquel fundido, girando dentro de um manto sólido, cria o que os geofísicos chamam de campo geomagnético, um escudo invisível que nos protege da radiação solar e que permeia cada centímetro cúbico do solo sob seus pés. Mas há uma segunda fonte de eletricidade que os naturalistas do século XVIII começaram a observar com olhos curiosos: a atmosfera. Entre a superfície terrestre e a ionosfera, existe uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 250 mil volts, com um gradiente vertical médio de 100 volts por metro. Isso significa que, em dia de céu limpo, a 1 metro de altura do solo, há 100 volts a mais do que ao nível do chão. A Terra, literalmente, está carregada. Agora, imagine o que acontece com as plantas. Uma árvore alta, com raízes profundas, está, em essência, conectando 2 polos elétricos distintos. As folhas no alto carregadas positivamente pela atmosfera. As raízes na terra em contato com o polo negativo do solo. A planta inteira é um circuito. Isso não é metáfora poética, é biofísica. Os processos internos das plantas, a absorção de nutrientes por osmose, o transporte de íons através das membranas celulares, a ativação enzimática das raízes, todos eles dependem de gradientes eletroquímicos. E esses gradientes podem ser amplificados. Com o condutor certo, na posição certa. No solo, a água percola pelos poros do substrato por capilaridade, carregando consigo íons minerais dissolvidos. Quando um eletrodo condutor está presente nesse meio, ele altera o potencial zeta das partículas coloidais do solo, aumentando a biodisponibilidade dos nutrientes e acelerando a atividade microbiana ao redor das raízes. Os micro-organismos respondem ao campo elétrico. Estudos publicados nas décadas de 1970 e 80, especialmente pelo pesquisador Justin Christoffel na França e pelo engenheiro agrônomo Victor Bose na Índia,
Documentaram aumentos de crescimento entre 20% e 80% em culturas submetidas à eletricultura. O que eles descobriram, separados por oceanos e décadas, era a mesma coisa. A mesma coisa que o agricultor anônimo da Borgonha já sabia, há 300 anos. Mas por que não ouvimos falar disso? Porque um fio de cobre enterrado na terra não tem patente, não tem margem de lucro, não tem representante comercial com maleta de amostras grátis. A energia eletromagnética é gratuita. E tudo que é gratuito assusta quem precisa vender o que a natureza já oferece de graça. Isso é a física. Agora, vamos falar de química. Especificamente, a química de um metal vermelho que civilizações inteiras consideravam sagrado. A geologia do cobre e a escolha dos materiais certos o cobre, não o alumínio, não o ferro galvanizado, não o plástico revestido de metal. O cobre puro, e a razão por que isso importa, é tão importante quanto a técnica em si. Negligenciar esse detalhe é garantir o fracasso. O cobre é o terceiro melhor condutor elétrico da natureza, atrás apenas da prata e do ouro. Mas diferente destes, o cobre tem uma propriedade geoquímica específica que o torna singular para uso no solo. Ele é oligodinâmico. Isso significa que em concentrações extremamente baixas, os íons de cobre liberados no solo são bacteriostáticos, suprimindo micro-organismos patogênicos, sem destruir a cadeia de fungos micorrízicos benéficos que as plantas precisam para sobreviver. Os fungos micorrízicos formam redes simbióticas com raízes de plantas, expandindo até 100 vezes a superfície de absorção radicular. A eletricultura com cobre não os destrói. Ao contrário, a leve ionização do substrato parece estimular sua proliferação, conforme reportado em estudos de rizosfera conduzidos nas universidades de Wageningen e Guelph. Agora, sobre os materiais. E este é um ponto onde a maioria das pessoas comete erros irreversíveis. Preste atenção. Erro crítico número 1. Fio de cobre esmaltado ou revestido de verniz isolante. Este tipo de fio é vendido em lojas de material elétrico como fio de cobre, e muitos iniciantes o compram achando que serve. Não serve. O revestimento isolante anula completamente a troca de cargas elétricas entre o metal e o solo. É o equivalente a usar um guarda-chuva dentro d'água e se perguntar por que está molhado. Erro crítico número 2. Fio de alumínio como substituto econômico. O alumínio oxida rapidamente no solo úmido, formando hidróxido de alumínio, que é levemente tóxico para a maioria das plantas em pH abaixo de 5,5. Em solos ácidos tropicais, como boa parte dos solos brasileiros, esse erro pode matar sua plantação em semanas. O que você precisa é de fio de cobre estanhado ou de cobre puro de alta condutividade, preferencialmente entre 12 e 18 AWG de espessura. Em termos práticos, isso corresponde a um diâmetro entre 2 e 3 milímetros, grosso o suficiente para não dobrar e romper, fino o suficiente para não redistribuir calor excessivo no substrato. A outra possibilidade, e aqui entramos em território que os registros do século XVIII descrevem com entusiasmo, é usar varetas de cobre maciço, tubos de irrigação de cobre reciclados, vergalhões de cobre de instalações hidráulicas antigas, ou varetas compradas em lojas de materiais elétricos de maior porte. Quanto maior a superfície de contato com o solo, maior a área de troca eletroquímica. A condutividade elétrica do cobre puro é de 58 megasiemens por metro. Ligas de cobre com outros metais, como o latão, têm condutividade significativamente menor. Fios de latão, muitas vezes vendidos como cobre em ferragens populares, podem ter até 60% menos eficiência condutora que o cobre puro. A autenticidade do material não é capricho, é física. Uma última palavra sobre os materiais complementares. Alguns praticantes avançados de eletricultura descrevem o uso de antenas helicoidais, espirais de cobre posicionadas acima do solo em ângulo específico, para capturar não apenas o campo elétrico vertical da atmosfera, mas também as frequências de Schumann,
as ressonâncias eletromagnéticas naturais da cavidade Terra-ionosfera, que oscilam entre 7,8 e 42 Hz. Esse refinamento está documentado no trabalho de Justin Christoffel e será tema de um vídeo separado neste canal. Por agora, o fio simples é suficiente. E suficiente já é extraordinário. Vamos ao que importa. Vamos colocar as mãos na terra. O passo a passo completo. Da terra ao cobre. Vamos ser diretos. A eletricultura não exige engenharia. Exige intenção, precisão e respeito pela biofísica do que estamos fazendo. Siga estes passos e evite os erros que listarei ao final de cada etapa. Eles são os responsáveis por 90% dos fracassos. Passo 1. Avaliação e preparo do solo. Antes de enterrar qualquer fio, você precisa conhecer o pH do seu solo. Solos com pH entre 6 e 7 são os ideais para a eletricultura. Em solos muito ácidos, abaixo de 5,5, a ionização do cobre pode ser excessiva. Um kit de pH custa menos de R$20 em qualquer loja de jardinagem. Invista esse tempo. Se necessário, corrija o pH com calcário dolomítico antes de prosseguir. Passo 2. Cálculo da distância e orientação. Os registros históricos e os experimentos modernos convergem numa proporção interessante. O fio de cobre deve ser instalado a uma distância lateral de aproximadamente 15 a 20 centímetros do caule ou da linha de semeadura, não diretamente sob a raiz, mas paralelo a ela, como um condutor silencioso caminhando ao lado da planta. A orientação norte-sul parece produzir resultados mais consistentes, possivelmente porque alinha o condutor com as linhas do campo geomagnético terrestre. Essa observação remonta aos experimentos documentados por Grandot e Leclerc em 1880. Passo 3. A escavação. Use uma enxada estreita ou um saraquá para abrir uma vala de 15 a 25 centímetros de profundidade. Esse é o horizonte onde a atividade microbiana e radicular é mais intensa e onde a troca eletroquímica será mais eficaz. Não cave mais profundo sem necessidade. A maior parte das raízes absorventes de hortaliças opera nos primeiros 30 centímetros de solo. Em culturas de raiz como cenoura, beterraba e inhame, você pode aprofundar para 30 a 40 centímetros. Passo 4. O posicionamento do fio. Posicione o fio de cobre horizontalmente no fundo da vala. Não o dobre em ângulos agudos. Curvas suaves são aceitáveis para contornar obstáculos. Se estiver usando mais de um fio para uma bancada longa, mantenha um espaçamento mínimo de 30 centímetros entre eles. Fios muito próximos criam interferência construtiva ou destrutiva nos campos, o que pode anular o efeito ou concentrá-lo de forma desequilibrada. Deixe as extremidades do fio expostas acima do solo, pelo menos 3 centímetros. Esta exposição funciona como antena receptora do campo elétrico atmosférico. Não corte, não enterre as pontas. Passo 5. O recobrimento. Cubra a vala com o mesmo solo removido. Se disponível, adicione uma camada fina de composto orgânico, 2 a 3 centímetros de humus ou esterco curtido. A matéria orgânica melhora a condutividade do solo ao reter umidade. E a umidade é o eletrólito natural que torna o sistema funcional. Solo seco é isolante. Solo úmido é condutor. Regar regularmente não é apenas bom para as plantas, é essencial para que o circuito funcione. Passo 6. A observação e o registro. Nas primeiras 2 a 4 semanas, observe comparativamente. Se possível, deixe uma fileira controle sem o fio de cobre. Anote o vigor da germinação, a cor das folhas, a velocidade de crescimento. Os primeiros sinais costumam ser sutis. Um verde mais profundo nas folhas, uma emergência mais rápida das plântulas. Mas à medida que o sistema se estabelece, em solos com boa microbiota, os resultados se tornam inequívocos. Erro crítico número 3, o mais comum de todos. Impacientar-se e remover o fio após 1 ou 2 semanas sem ver resultados dramáticos.
A eletricultura não é um fertilizante de efeito imediato. Ela altera gradualmente a microecologia do solo, e esses processos biológicos têm seu próprio calendário. Em solos degradados por anos de uso de agroquímicos, a microbiota precisa primeiro se recuperar antes de responder ao estímulo elétrico. Seja paciente. A natureza não opera em ciclos de notificação. Erro crítico número 4. O mais ignorado. Usar eletricultura em conjunto com herbicidas ou fungicidas sistêmicos. Esses compostos destroem a microbiota do solo, que é precisamente o elo biológico que amplifica o efeito eletroquímico do cobre. É como ligar um amplificador de som enquanto corta os cabos dos alto-falantes. Se você quer os resultados, precisa confiar no sistema completo. Há um detalhe final, que os praticantes mais experientes guardam como um segredo entre jardineiros. O cobre envelhece no solo. Com o tempo, ele desenvolve uma pátina verde azulada de carbonato de cobre, que melhora ainda mais a condutividade de íons para o substrato circundante. Um fio plantado hoje, em 2 ou 3 anos, será ainda mais eficaz do que quando novo. Você não está apenas plantando cobre, você está investindo na terra. A liberdade que cresce sob o solo. Quando o agricultor da Borgonha enterrou aquele fio, ele não sabia nada sobre ressonâncias de Schumann. Não conhecia a palavra biofísica. Não tinha publicações acadêmicas para validar o que seus olhos viam crescer. Ele tinha apenas a observação, a teimosia curiosa de quem não aceita que a terra seja insuficiente e um fio de metal. Em 2026, quando o custo de um insumo agrícola pode decidir se uma família come ou não, esse tipo de conhecimento não é arcaísmo, é resistência, é soberania alimentar. É a diferença entre depender de uma cadeia de distribuição frágil e olhar para o seu próprio quintal sabendo que ele é suficiente. Você não precisa de um hectare, não precisa de capital de investimento. Precisa de alguns metros de fio de cobre, de uma enxada, de água e da disposição para confiar no que a física já provou e o esquecimento tentou apagar. O conhecimento ancestral não é primitivo. É o mais avançado que existe, porque sobreviveu a séculos de tentativas de silenciamento e ainda está aqui, neste vídeo, neste canal, com você. Se este vídeo te abriu uma porta, compartilhe com alguém que também precisa dessa chave. Deixe nos comentários a sua experiência com eletricultura ou a sua dúvida mais urgente. Respondemos a todos e se ainda não está inscrito, a comunidade está esperando por você. Este é um canal de resistência silenciosa e a melhor resistência começa na Terra. No próximo vídeo, vamos desenterrar outra técnica que o século XX tentou deletar da memória coletiva. Vamos falar sobre o sistema de irrigação subterrânea por argila, a tecnologia de 2000 anos de idade que pode reduzir o consumo de água da sua horta em 70% e que foi documentada em impérios que duraram mais do que qualquer empresa de agroquímicos jamais durará. Não perca!